O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso nesta sexta-feira em Maceió, após decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes rejeitou os recursos da defesa de Collor contra a condenação dele a 8 anos e 10 meses de prisão por participação em esquema de corrupção na BR Distribuidora em processo derivado da Operação Lava Jato. A pedido do ministro do Supremo, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, marcou uma sessão em plenário virtual para a análise da decisão contra o Collor. 4 ministros votaram nessa sexta pela manutenção da prisão do ex-presidente. Foram eles Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Gilmar Mendes, sempre ele, suspendeu o julgamento no plenário virtual da Corte após fazer um destaque do texto. O ministro decano, que é o mais antigo do Supremo, decidiu levar a análise para o plenário físico do STF. Collor segue detido, já que a determinação de início do cumprimento da pena continua em vigor. No início da tarde, Moraes autorizou Collor a cumprir pena em Maceió. O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa do político alagoano durante a audiência de custódia. Por já ter ocupado o cargo de presidente da República, Collor ficará em uma cela individual do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira. Ele cumprirá a pena em regime fechado. Antes da gente lembrar aqui o contexto, os detalhes a respeito daquela história, Duda Teixeira, mais um ex-presidente do Brasil na cadeia. O Lula já passou uma temporada lá, não tanto quanto era a pena, né? Foi beneficiado por manobras processuais e depois pela extinção do processo por prescrição. Jair Bolsonaro é réu nesse momento, está aí sob o risco de ser condenado à prisão. Michel Temer já foi alvo ali de medidas do então juiz no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, e acabou também ficando ali por um certo período atrás das grades, embora bastante curto. E isso mostra o quê, Duda Teixeira? Que o nível moral dos políticos brasileiros precisa melhorar? Precisa melhorar muito, né? Infelizmente, a gente pensa, puxa, o brasileiro não sabe votar, né? Mas na próxima eleição parece que a gente realmente sempre acaba ratificando essa mesma história, não aprende nunca. E uma coisa que eu me surpreendi agora você falando é que ele vai ter uma cela só para ele. É isso, que nem o Lula teve um quartinho só para ele lá na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O que eu acho que está completamente equivocado, né? O próprio STF tinha acabado com uma lei antiga no Brasil de que as pessoas que tinham diploma de nível superior não ficavam juntas com os demais presos, né? Uma coisa muito aristocrática de um país que deixou de ser uma monarquia faz muito tempo. E aí o Collor é preso e tem uma cela só para ele, né? O que justifica esse tipo de privilégio? Também não consigo entender. O BA vai ter televisão também, né? Vamos acompanhar, monitorar, ver as condições aí em que o Collor, que já tinha sido empichado, ele foi empichado em 1992, depois daquele escândalo do Fiat Elba, que, dada a natureza e a magnitude dos escândalos subsequentes na República, pareceu até algo pequeno, mas, como eu sempre aponto, é preciso que haja a punição na raiz, porque as pessoas que têm aquela índole, as pessoas que mostram, eventualmente, em crimes cometidos ou escândalos que têm uma magnitude menor, elas mostram a sua natureza. E aí, depois, elas tendo a oportunidade de delinquir num âmbito maior, em cima de cofres públicos maiores, é muito mais grave, é muito mais nocivo para o interesse público, que elas tenham essa oportunidade. É por isso que certos males, de preferência todos os males, se combatem na raiz. E é por isso que a gente cobra isso diariamente aqui no Papo Antagonista, no Antagonista, na Cruzoé, ao menor sinal de um desvio de caráter, um desvio de emenda, um desvio de dinheiro em gabinete, uma propina em estatal. E, lamentavelmente, é muito difícil no Brasil se livrar, do ponto de vista, nos termos da lei, de políticos que estejam ou que estiveram envolvidos em grandes escândalos de corrupção, de improbidade administrativa. Eles sempre dão um jeito de voltar ao poder. E é claro que eu brinquei aqui a respeito de melhorar
a moral dos políticos, mas para isso, eu reforço, já falei isso nos últimos dias, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais, é preciso melhorar também a moral da população brasileira. Não é todo mundo, claro, mas a gente existe uma parcela da população moralmente corrompida, e a gente vê pelos próprios debates entre grupos políticos que tem intolerância com a corrupção do outro. Intolerância com a corrupção do integrante de outro grupo político, de outra corrente ideológica. Agora, quando é integrante da sua patota, quando é um líder que já defendeu, sobre o qual já discutiu na família, com os amigos, etc., aí não quer dar o braço a torcer. Aí não tem o desapego para falar assim, posso ter defendido aqui, posso ter falado isso para o amigo, para o parente, etc., mas se roubou tem que ser punido mesmo. Agora, muita gente não quer acreditar que roubou, né? Fala assim, até repete essa frase, né? Fala, não, se roubou, mas aí quando aparece a prova do roubo, fala, não tem prova. Quantas vezes vocês, espectadores do Papo Antagonista, não viram parentes, amigos, colegas de trabalho fazendo esse tipo de relativismo, não querendo enxergar, fazendo uma força, inclusive, para negar os fatos que estavam ali, na cara. Então aqui a gente expõe os fatos e a gente incomoda, evidentemente, todos aqueles ativistas e aquelas pessoas que têm uma conduta de ativista, embora nem sequer se reconheçam como tais. Mas elas já incorporaram esses expedientes por automatismo. Elas já têm uma rejeição natural da consciência. Então a gente incomoda porque a gente expõe os fatos. E os fatos são teimosos. Os fatos revelados pela Lava Jato são teimosos. Olha só o que aconteceu nos últimos dias. É a prisão do Fernando Collor de Mello e dos seus operadores na BR Distribuidora, que era uma subsidiária da Petrobras, naquela época onde ocorreram os fatos, e acabou sendo privatizada só em 2019. Prisão do Collor e dos seus operadores, condenação com a consequente prisão do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, condenação da Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, esposa do Humala, que acabou sendo acolhida pelo governo Lula com asilo político no Brasil, naquele episódio lamentável que a gente analisou aqui. Você teve a condenação do Renato Duque, de homem do PT, na Petrobras, como a gente mostrou, inclusive pelo depoimento de colaboração premiada dele. Tudo isso aconteceu nos últimos dias, mostrando a força dos fatos, das evidências. E isso não foi assim exclusivamente nesses casos. Isso foi em muitos outros casos que foram varridos para debaixo do tapete. Porque aí havia mais poder político, porque aí havia mais poder econômico envolvido, porque aí havia padrinhos, havia alianças. E aí muita gente da cúpula dos poderes não quis reconhecer a gravidade daquele conjunto probatório e jogou no lixo, lamentavelmente. Quer complementar, Duda? Eu acho que mesmo quem tem algumas ressalvas em relação à Lava Jato, acha que de repente o Moro realmente foi além do papel dele de juiz, fazendo alguma combinação com os promotores, o que é uma coisa que eu não concordo, mas ou que acha que de repente o Moro também, ao assumir uma posição no governo do Jair Bolsonaro, mostrou que antes ele já tinha um viés político. Mesmo as pessoas que acreditam nisso, acho que precisam analisar esses fatos que estão acontecendo agora, né? Por que isso está acontecendo agora? Será que é uma coisa que caiu do céu, que surge de uma nuvem de fumaça, né? Como é que de repente a gente tem o Ollanta Humala e a Nadine Heredia sendo condenados no Peru, o Renato Duque sendo condenado, Fernando Collor sendo condenado? É porque, como você falou, tem um conjunto probatório, né? Foram feitas delações, foram feitas operações de busca e apreensão, e tudo isso realmente tem uma base que, ainda que a justiça demore um pouco para fazer todos os processos, que os recursos todos sejam feitos, aceitos ou não, eles são válidos, né? Continuam válidos. Então, ainda que o Jair Bolsonaro tenha se orgulhado de ter acabado com a Lava Jato de alguma maneira continua porque tem os seus méritos. A pena do Collor, ela era para ser maior ainda, porque tinha a associação criminosa, que é um crime que prescreveu porque o processo justamente é muito lento e se passaram 4 anos, então teve que ser extinta a punibilidade. Para vocês verem como demora o processo no Brasil, e isso, claro,
beneficia o réu. Bom, agora vamos falar do entorno desse assunto, vamos falar daquilo que a gente resgatou, aquilo que muitas emissoras de TV e rádio não falam, aquilo que muitos colunistas que estão aí em contato direto com ministros do STF, recebendo o zap ou em conversas matinais, como a gente ainda vai ver nesse programa, com fontes que ficam emplacando narrativas anti-Lava Jato. Pois é, esse pessoal não quer dizer aquilo que também está registrado em uma série de elementos coletados na operação. Lula garantiu influência política e ascendência do ex-presidente Fernando Collor de Mello sobre a BR Distribuidora, onde ele praticou os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelos quais acabou sendo preso na madrugada dessa sexta, 25 de abril de 2025, por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF. Então, o Lula foi quem entregou a BR Distribuidora ao Collor, agora preso por corrupção e lavagem. Foi o que afirmaram respectivamente Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, que fechou colaboração premiada no âmbito da Lava Jato, e Rodrigo Janot, o então procurador-geral da República, PGR, na época das investigações. Janot escreveu o seguinte em denúncia contra o deputado federal Vander Lubê, do PT, do Mato Grosso do Sul, abro aspas. Após o fim do período de suspensão de direitos políticos, isso aí é relativo à pena do impeachment, lembrando que a Dilma não teve, por causa de uma manobra do Ricardo Lewandowski, não vou detalhar isso de novo, a gente já falou muito a respeito. Até na época o Collor contestou o Lewandowski, porque o Collor era senador, estava ali no plenário, diante do então presidente do STF, que coordenava as sessões de impeachment no Senado, dizendo, olha, eu fiquei sem meus direitos políticos por 8 anos, agora a Dilma vai ser impeachada, vai ter o mandato cassado, mas vai ficar com os direitos políticos, mas não quiseram saber, né? Teve uma articulação ali do Lewandowski com o Renan Calheiros, e a Dilma ficou com os direitos políticos, mas acabou não eleita na eleição seguinte por Minas Gerais. Então o Janot está dizendo aí que depois do período da suspensão de direitos políticos, o Fernando Afonso Collor de Mello retornou à vida pública, na condição de senador pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro do Estado de Alagoas, por volta do ano de 2009, em troca do apoio político à base governista do governo Lula no Congresso Nacional, obteve do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ascendência sobre a Petrobras Distribuidora S.A. BR Distribuidora. Fecho aspas. Está com esse nome completo aí porque, repito, a BR era subsidiária da Petrobras para distribuição de combustíveis. Segundo o então PGR, era necessário o repasse de valores ilícitos também para Vander Lubê, em razão da influência que o PT tinha sobre a BR. Quando parte da BR foi entregue ao senador Collor, isso aí é a expressão do Janot, parte da BR foi entregue ao senador. E eu estou aqui completando e costurando o que ele falou. O senador Collor, a presidência da República era ocupada por Lula e por isso, afirmou Janot, outra parte foi reservada ao PT, que indicou Nestor Cerveró para a diretoria financeira, função que o Cerveró exerceu na BR Distribuidora entre 2008 e 2014, e Andurte de Barros Duarte Filho para a diretoria de mercado consumidor. O Cerveró declarou em depoimento que, aspas, na época, o presidente Lula também havia concedido influência política sobre a BR a Fernando Collor de Mello. Fecho aspas. Palavras do Cerveró. O ex-diretor da área internacional da Petrobras avaliou como provável que isso tenha decorrido de uma negociação para que o partido de Collor, o PTB, passasse à base governista e, inclusive, deixasse de apoiar a CPI da Petrobras. O Lula tinha muita, parêntese meu, preocupação com a CPI da Petrobras. Ela jogou luz sobre o escândalo do Petrolão naquela época. Durou um tempão. Muita repercussão no noticiário, no debate público brasileiro. Tem gente que não lembra. Mas o Lula, se eu não me engano, ele chamou até o José Eduardo Dutra lá para reforçar o time do PT na CPI da Petrobras. Ele chamou também o Vadir Damus. O Vadir Damus, como eu já contei muitas vezes, ele era um deputado federal suplente do PT, não tinha conseguido ser eleito. O Lula pediu para o Eduardo Paes, então prefeito do Rio, novamente prefeito agora, abrir uma vaga de secretário para o deputado federal que era o titular, para deslocar o deputado federal titular lá para um carguinho no Rio de Janeiro, e o Eduardo Paes acolheu, para que ele colocasse o Vadir Damus, que era mais braço direito dele, com mais traquejo para fazer a defesa incondicional do Lula, para
que atacasse a Lava Jato e defendesse o Lula na CPI da Petrobras. Então houve uma preocupação muito grande em relação a isso. Então o Lula, ele colocou lá o Collor, não só para conseguir apoio a projetos do governo no Congresso Nacional, apoio do PTB, partido do Collor, mas também para que deixasse de apoiar a CPI da Petrobras. E segundo o Cerveró, as diretorias da BR Distribuidora foram divididas entre o PT, o PMDB, atual MDB, e o PT. O ex-diretor da Petrobras também disse que o apadrinhamento de Collor na BR Distribuidora foi reforçado pela sucessora de Lula, também petista. Abro aspas. Fernando Collor de Mello disse que havia falado com a presidente da República, Dilma Rousseff, a qual teria dito que estavam à disposição de Fernando Collor de Mello a presidência e todas as diretorias da BR Distribuidora. Fecho aspas. Cerveró relatou que agradeceu de forma irônica por ter sido mantido no cargo, o que chateou Collor, para quem ficou parecendo que o então diretor estava duvidando de que o ex-presidente tivesse mesmo falado com Dilma sobre as indicações. E a partir daí o Cerveró percebeu que o Collor, aspas, realmente tinha o controle, fecho aspas, da BR Distribuidora. O ex-diretor entendeu ter sido mantido no cargo para não atrapalhar as negociatas de Collor e do ex-ministro de Assuntos Estratégicos de seu governo, Pedro Paulo Bergamaschi Leone Ramos, principalmente a base de distribuição de combustíveis de Rondonópolis, no Mato Grosso, e o armazém de produtos químicos de Macaé, no Rio de Janeiro. Então, por que o Cerveró foi mantido de acordo com o relato dele mesmo? Porque ele não atrapalhava. Por ele, o Collor podia continuar fazendo lá as negociatas dele, quer dizer, recebendo propina em troca de contratos da BR Distribuidora com empresas. Porque quando o outro, então diretor, o José Zones, começou a oferecer certa resistência a seguir essas regras impostas pelo ex-ministro Pedro Paulo Leone Ramos, ele foi demitido por ingerência do Collor. Então o que acontecia dentro da BR Distribuidora com quem resistia ali a fazer parte do esquema, mesmo inicialmente tendo sido leniente, acabava sendo mandado embora. Então, em determinado momento, eles quiseram moralizar uma área e tal, Collor, não. E essa pessoa acabou sendo demitida. Isso aparece também no depoimento do Ricardo Pessoa, era o presidente da UTC, que foi a empreiteira que pagou os 20 milhões de reais de propina para conseguir lá contratos num valor total de mais de 600 milhões de reais. O Ricardo Pessoa também fala dessas danças das cadeiras dentro da BR Distribuidora com a qual ele lidou. Agora vamos destacar algumas reações à prisão de Fernando Collor de Mello. Claro que esse assunto tem muitos aspectos para a gente analisar e a gente vai fazer isso sucessivamente. Porque, como diria Jorge Luis Borges, sabe, Duda Teixeira? Opa, adoro, diga. A linguagem assim é. A linguagem é sucessiva, né? Porque tem o conto o Aleph, que é uma das obras mais famosas dele, em que o sujeito lá em determinado local, ele conseguia enxergar tudo ao mesmo tempo, mas ele, para contar, ele precisava contar sucessivamente, né? Que tem gente às vezes que fala, vocês não vão falar disso, vocês não vão falar disso. Olha, a gente só pode falar uma coisa depois da outra, né? A gente não consegue falar todas as coisas ao mesmo tempo, né? Então, vamos continuar assim como mandava Borges. O deputado cassado e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, escreveu no X, abro aspas, depois da democracia relativa, vem aí a Lava Jato relativa, a operação anticorrupção que só presta quando o Supremo quer. Aos amigos, anulações, suspensões e devolução de dinheiro roubado. Aos inimigos, prisão e condenação. E um emoji de palhaço ali, fecho aspas, para o Dallagnol. O senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, afirmou, aspas, prisão de Collor pela corrupção na BR Distribuidora durante os governos do PT. Fatos descobertos na Lava Jato. Quem será que entregou a BR Distribuidora para o Collor? Fecho aspas. Essa pergunta eu não só respondi no portal antagonista.com.br, como eu respondi 10 anos atrás. Aliás, eu fazia um programa com a Madeleine Lasco, em outro portal, alguns anos atrás. Acho até que foi ali no ano eleitoral mesmo, de 2022. E a gente estava falando em determinado momento que se o PT voltasse ao poder, o que a gente ia ter que fazer o tempo todo é resgatar aquilo que a gente já comentou, né? Porque é sempre uma grande repetição. Então, vocês vão encontrar lá artigo meu de 10 anos atrás mostrando como Lula ajudou o Collor a faturar
ali com esse esquema que o Collor acabou implementando na BR Distribuidora, e a Lava Jato descobriu lá o Rolls Royce do Collor, e esse tipo de coisa que estava lá no meu texto, baseado inclusive numa matéria da própria revista onde eu tinha coluna. Também no X, o Moro rebateu a narrativa da colunista Miriam Leitão, que baseada em uma fonte com a qual conversou na manhã dessa sexta, 25 de abril de 25, tentou justificar no jornal O Globo o fato de Collor ter sido preso enquanto outros alvos da Força Tarefa estão soltos. Aspas para a colunista. Em primeiro lugar, o caso de Collor não nasce em Curitiba. Portanto, o entendimento do vício identificado pelo Supremo nos processos que envolviam uma relação promíscua entre o Ministério Público e o juiz do caso, o senador Sérgio Moro, não se aplica a esse processo, fecha aspas, alegou Leitão. E o Sérgio Moro reagiu à matéria em suas redes sociais. Ele escreveu ali no X, abro aspas, comprovantes de depósito em dinheiro na conta de Collor foram encontrados no escritório de Alberto Youssef em busca por mim autorizada, sendo esta a origem da investigação. Não procede, portanto, sua afirmação de que o caso não tem relação com o trabalho de Curitiba. Fecho aspas. Olha só, a colunista ela foi contestada pelo responsável ali pela fonte primária. Era o juiz que autorizou a operação de busca e apreensão, na qual os comprovantes foram coletados. E a partir daí se desdobrou uma grande investigação sobre o Collor que resultou na prisão dele hoje de manhã. Eu fiz a análise de tudo isso agora, à tarde, no portal O Antagonista, acrescentando que o próprio jornal O Globo noticiou em 22 de maio de 2014 que, aspas, PF encontrou depósitos de Youssef para o senador Collor de Mello. Fecha aspas. Era o título da matéria. Como dizia a reportagem, Moro informou o ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato no STF, sobre os comprovantes encontrados durante busca e apreensão da Força Tarefa, feita em março daquele ano, estamos falando de 2014, no escritório do doleiro. Alberto Youssef era um doleiro. Segundo o relatório da Polícia Federal, ao então juiz de Curitiba, Sérgio Moro, R$50 mil foram depositados para Collor em 8 pagamentos fracionados realizados em fevereiro, março e maio de 2013. Olha, tem muito mais detalhes da minha análise desse caso na matéria. Moro rebate narrativa sobre a diferença entre Collor e outros casos da Lava Jato. Está publicada em O Antagonista e vale muito a pena ler, porque é uma reflexão sobre o próprio jornalismo. Quer dizer, aqui no portal, a gente tem por hábito, quando recebe algum membro da nossa equipe, qualquer informação de uma fonte, vai checar aquela informação. Para publicar, em geral, a gente publica declarações com nome e sobrenome, e mesmo assim, o conteúdo das declarações são verificados, para a gente poder checar o que a gente pode atestar que é verdade, o que tem alguma margem de obscuridade, que é um comentário político, etc. Então, assim, fonte serve para passar informação para o jornalista checar, para o jornalista juntar com outras coisas, para publicar, etc. Mas está cada vez mais convencionado no mainstream da mídia nacional se lavar narrativas de aquilo que se chama de fontes, que muitas vezes são autoridades da cúpula dos 3 poderes tentando emplacar justamente uma narrativa por meio de um profissional da comunicação, porque aquilo ganha uma força de como se tivesse sido atestada ali por alguma pessoa independente. Então, assim, fonte, ela não é a analista, ela não é a articulista, ela não é a pessoa responsável por trazer ali um argumento que vai ser usado pelo colunista, né? O colunista precisa checar esse argumento. Então, tem uma reflexão a respeito disso a partir desse embate que a gente acabou de mostrar. Então, repito, a Polícia Federal encontrou comprovantes de depósito do Alberto Youssef para o Collor. O Moro, como o Collor era senador e tinha foro privilegiado, informou o ministro do STF, que é a jurisdição para tratado de senador, sobre aquela prova. A partir daí se desdobrou uma investigação e 17 meses depois veio a denúncia do então PGR Rodrigo Janot contra o Collor. 17 meses depois dessa detonação aí com os depósitos bancários encontrados pela PF.
O senador Flávio Bolsonaro também se manifestou sobre a prisão de Collor. Abro aspas e olha só que típico da República Brasileira. O ex-presidente Collor foi vítima de mais um ato de ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Ao negar monocraticamente o segundo embargo de defesa de Collor, alegando selo protelatório, o que não é o caso, segundo o Flávio, Alexandre cerceia ilegalmente a defesa e mostra exatamente como pretende fazer quando Bolsonaro for recorrer da decisão que o condenará. Jogo de cartas marcadas. Alexandre converte o alto significado do Estado Democrático de Direito em uma promessa frustrada pela prática autoritária de poder. Fecho aspas. Aliás, Duda Teixeira escreveu a respeito dessa alegação bolsonarista. O que está por trás disso, Duda? Bom, o clã Bolsonaro tem mantido aí uma defesa do Fernando Collor, apesar de todas as evidências contra o Fernando Collor. Uma das explicações mais óbvias está aí no texto dele. A ideia é deslegitimar as decisões do Alexandre de Moraes, né? Claro que as decisões do Alexandre de Moraes são polêmicas, muitas vezes ignoram completamente a legislação ou vão contra a legislação, não é isso que eu estou falando, mas tenta deslegitimizar as decisões do Alexandre porque sabem que o Alexandre de Moraes é o relator e um dos juízes que vão julgar o pai dele. Então, o que ele está dizendo olha, qualquer decisão do Alexandre de Moraes, ele tenta tirar ali a sua razão, a sua lógica, porque ele sabe que daqui a pouco, ao longo desse ano, a situação vai se repetir e ele vai também, da mesma maneira, vai atacar o Alexandre de Moraes. Então, existe essa estratégia, né? Tentar, já desde já, começar a rebater as decisões do Alexandre de Moraes. E tem outros motivos também, né? O clã Bolsonaro também é contra a Lava Jato, né? O Jair Bolsonaro sempre se orgulhou, falei aqui agora, de ter acabado com a Lava Jato. A Lava Jato também investigou o Ciro Nogueira, que também estava envolvido nessas investigações que estavam ali vendo, por exemplo, o dinheiro do Alberto Youssef, né, o doleiro. No começo havia essa suspeita de que o Ciro Nogueira também recebia valores do Alberto Youssef, assim como o Fernando Collor. No final, o Ciro Nogueira não foi condenado. Mas também é uma maneira, quando o Flávio Bolsonaro faz essa defesa do Collor, ele também está fazendo isso de como se fosse uma defesa também do Ciro Nogueira e um ataque à Lava Jato e ao Alexandre de Moraes. Então é assim que tudo isso acaba se juntando. Agora, Felipe, uma coisa que... Na hora que a gente volta a falar do Collor, né, muita gente lembra daquilo que aconteceu com o Collor, que foi mais chamativo para todo mundo, que era o impeachment, né? O impeachment que aconteceu lá por casos de corrupção, na ação lembra do Fiat Elba, dos Jardins da Dinda, né? Que quem é mais velho vai lembrar disso tudo, né? Os escândalos de corrupção, dinheiro de campanha que depois ia para compras governamentais, o dinheiro depois voltava lá para os empresários próximos do Collor, e aí é o que se lembra. Agora, isso que está acontecendo agora não tem nada a ver com aquele impeachment lá de trás, né, que acho que foi no comecinho dos anos 90. O Collor perde ali os direitos políticos, fica um tempo sem poder se candidatar, volta a se candidatar, é eleito para o Senado, e aí que tem esse momento que você trouxe na sua matéria, que o Lula chega para essa pessoa, então, que já tinha sido condenada por corrupção, e fala: Collor, vem aqui, vou te dar um pedaço aqui da BR Distribuidora, né? E ele, obviamente, não faz isso porque está pensando numa boa gestão para a BR Distribuidora. O Lula bota a Raposa para tomar conta do galinheiro. Já tinha sido empichado, né? Já tinha sofrido impeachment. Ele põe a Raposa para tomar conta do galinheiro para a Raposa comer as galinhas, né? E é isso que a Raposa faz. Não, assim como aconteceu com outros partidos na Petrobras. Quer dizer, eram diretorias distribuídas ali, onde se fazia a arrecadação de propina de empresários que queriam contratos públicos com a companhia. Diga, Duda. Não, é isso. E aí o que pode acontecer no futuro, né? Então, assim, é um caso claramente da Lava Jato, apesar dessa colunista dizer que não é, né? O Moro deixa claramente que é. Agora, isso vai chegar para o resto do Supremo, e qual que é a possibilidade que tem? O que poderiam fazer ali para anular? Não quero dar ideia, mas, bom, a gente continua depois, tá?
Duda Teixeira estava concluindo sua análise sobre o caso de Collor. A gente tem essa enquete, né? Se o Gilmar Mendes vai conseguir salvar o Collor. É claro que isso acontece não à toa, né? O Gilmar Mendes, ele já livrou um monte de corrupto lá no STF. E o que poderia acontecer agora, né? A gente já tem casos da Lava Jato que foram anulados, não porque não havia evidência. O que aconteceu é que eles falaram, o Dias Toffoli, olha, esse caso aqui, a suspeição do Moro, lá no caso do Lula, se aplica ao José Dirceu, por extensão, né? Ou se aplica ao Antônio Palocci, por extensão. Então, a ideia é meio que, olha, teve conluio, tudo que o Moro decidiu não é mais válido. Então, se é Lava Jato, a gente pega e absolve os corruptos. Essa é a metodologia, né? E a PGR até entrou com um recurso contra essas anulações, né? A PGR falou assim, não dá para você estender uma decisão para pessoas que cometeram crimes diferentes, né? Foram condenadas por crimes diferentes. Você só pode fazer isso quando é o mesmo crime. Eu cheguei aqui até a dar o exemplo de um assalto a banco. Sei lá, você tem 5 pessoas que foram condenadas por um assalto a banco. De repente, uma delas é inocentada porque vê que ela estava em outra cidade ou que o banco não foi roubado. E aí você aplica a mesma decisão para os outros. Isso é extensão, mas quando se estamos falando de outros crimes, isso aí não faz sentido. Agora, quando era outro juízo, né? Não tinha nada a ver com o Sérgio Moro. E, no entanto, se estendeu a decisão. Foram as manobras mais absurdas, são piruetas, e a gente apontou item por item. Fora a plantação de dúvida, né, que eu descrevo naquela matéria da Cruzoé, a história da fake news contra a transparência internacional, sendo utilizada como um método. Tudo foi feito para que o conjunto probatório fosse varrido para debaixo do tapete. Você tem as provas escancaram, como disse, aliás, recentemente, numa postagem de Facebook, o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, as provas eram tão escancaradas, tão fortes, escancaradas de tal maneira o esquema, que o sistema precisou anulá-las, né? Criar alegações com todo o seu malabarismo, com todas as suas piruetas, para jogar tudo aquilo fora. E no caso do Palocci, ele próprio fez a confissão, né? Então, além das provas, você tem a própria confissão. Mas essa história da extensão, por exemplo, mostra claramente que eles têm já essa prática de fazer essas manobras mirabolantes, né? Então, se quiserem, eles vão conseguir absolver o Collor. E olha, parece que já há 5 votos no plenário virtual para manter a decisão do Moraes. E o Gilmar Mendes, ele pediu... não, ele não pediu vista, né? Ele pediu para mandar o caso para o plenário físico. Parece que ainda se trama algum tipo de articulação para gerar, na pior das hipóteses, me parece um empate, porque o Cristiano Zanin se declara impedido, porque ele advogou para um cliente na Lava Jato, o Lula que depois o recompensou como indicação para o STF, então você não tem os 11 ministros do Supremo, você tem 10. Né? O empate pode beneficiar o réu. Então, será que o Gilmar vai conseguir articular um resultado que dê 5-5 no plenário físico? O que vai acontecer nos bastidores aí nos próximos dias? Vamos continuar monitorando para que mais um caso não seja varrido para debaixo do tapete. E a gente sabe como o Gilmar odeia o Sérgio Moro, como ele odeia a Lava Jato. A Lava Jato pediu várias vezes, através inclusive do PGR da época, Rodrigo Janot, a suspeição do Gilmar para julgar vários casos, do Aloysio Nunes, do Paulo Preto, do Jacob Barata Filho, todas as pessoas que eram próximas do Gilmar e que foram atingidas pela força-tarefa. O próprio Aécio Neves, que o Gilmar blindou até não poder mais. Tinha 4 inquéritos, ele era relator, ele blindava o Aécio em todos. Então a Lava Jato atingiu amigos do Gilmar Mendes, inclusive Michel Temer, né, com quem ele tinha reuniões fora da agenda, atingiu o sobrinho da esposa do Gilmar, como eu contei na matéria da Cruzoé, cai o tráfico, fica a influência, atingiu o empresário ligado ao Gilmar, de quem ele tinha sido padrinho, né, ele tinha sido padrinho de casamento da filha. Ainda há uma relação ali profissional também com a mulher dele em relação a empresário atingido pela Lava Jato.
Então, ele tem um ódio muito grande contra a Força-Tarefa. A prisão do Collor reforça a legitimidade do trabalho feito pela Força-Tarefa, que não é Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, são dezenas de agentes da Polícia Federal, muitos dos quais estão lá atuando até hoje. São dezenas de procuradores do Ministério Público, vários ainda estão, outros se aposentaram, como o Carlos Fernando. Só que nessa estratégia retórica de manipulação de massa, você foca em duas figuras, você faz a caveira deles no debate público e qualquer pessoa que saia em defesa da prova, da verdade que aquela prova mostra, do relato que aquela pessoa que participou do esquema fez, etc. Aí se cria essa associação, né? Humorismo, lavajatismo, esse tipo de alegação que é típica de quem não tem argumento para contestar a verdade dos fatos e precisa fazer esse tipo de associação. Quer dizer, a associação eventualmente se faz com elementos de corroboração quando as pessoas mostram que não têm argumentos. Mostra que o seu voto, a sua decisão, o seu comentário não tem fundamento técnico. Eles não. Eles tentam associar todo mundo a um grupo que queria um grande projeto de poder e barrem toda a sujeira dos amigos dele para debaixo do tapete.